Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala, torcedor vascaíno, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo para o canal. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita. E toda hora eu borbulho uma notícia a respeito dos gigantes da colina. Vamos falar a respeito aqui de alguns atletas, Felipe Coutinho, Payet, Ryan, entre outros jogadores que estão chegando e que estão saindo do Vasco da Gama e que poderão estar saindo do Vascão, galera. Então vamos a uma notícia a respeito do Felipe Coutinho. Todo mundo, né, já sabe, já está cansado de saber que o Felipe Coutinho está com seus dias contados no Vasco da Gama, até porque seu contrato se encerra 30 de junho, galera. E o Vasco pode ficar sem o Felipe Coutinho, até porque o jogador ele pertence ao Aston Villa, né, o clube inglês. Mas o Felipe Coutinho já deixou bem claro que quer permanecer no Vasco da Gama e que fará de tudo para poder continuar aqui no Rio de Janeiro, até porque tua família já está adaptada, as crianças já estão no colégio, está tudo certo, a sua esposa gosta de estar aqui no Rio, ele também, então está todo mundo adaptado, então eles querem ficar, né, no Rio de Janeiro, e para ficar no Rio de Janeiro, o Coutinho tem que ficar no Vasco da Gama. E para que isso aconteça, o seu empresário, né, seu staff já viajaram para a Inglaterra para poder estar fazendo um acordo amigável com o Aston Villa. Esse acordo amigável, né, todo mundo já sabe que o Felipe Coutinho vai abrir mão de alguns valores econômicos lá para poder estar ficando no Vasco da Gama. E aí, o Aston Villa está passando por uma situação delicada que não conseguiu se classificar para a Champions e por isso ele vai estar abrindo mão de alguns atletas. E isso pode acontecer com o Felipe Coutinho, uma vez que o Felipe Coutinho é um jogador muito caro para poder estar bancando ele lá sem estar na Champions League. Então, o Coutinho tem 80% de chances de ficar no Vasco da Gama, uma vez que os seus empresários consigam uma rescisão amigável com o Aston Villa, galera. E a respeito do Payet, galera, o Payet já meteu o pé, já está na França e tudo indica que ele não irá mais voltar. E alguns motivos que o Vasco tem para poder rescindir o contrato com o Payet antecipadamente são dois, que é o maior salário, né? O Payet tem o segundo maior salário no Vasco da Gama, se eu não me engano é 1.300.000, né, reais. E a paralisação do Mundial de Clubes, galera, o que acontece? Como vai ter essa paralisação de Mundial de Clubes e o país está lesionado, ocorre que o país vai ficar um mês parado, né, assim como todo mundo. Porém, quando os jogos voltarem, o país vai ter apenas, se eu não me engano, aí, uns 15 dias para poder estar jogando. Então ele só iria jogar uma partida. E aí o Vasco teria que pagar o mês de junho e o mês de julho. Então o Vasco quer antecipar isso, podendo pagar pelo menos só o mês de julho e botando o Payet para correr para não ter que pagar o segundo mês. Não é nada, galera. Porra, é 1.300.000 que se economiza no bolso do Vasco da Gama. Mas, como a gente sabe, né, tudo requer um acordo. Possa ser que o empresário do jogador venha pedir aí, além desses 1.300.000, pedir aí pelo menos mais uns 700.000 para poder estar indo embora com o Payet sem causar nenhum problema. Mas caso eles causem algum problema, eles vão ficar até o final de contrato. Então o Payet receberia 1.300.000 no mês subsequente e mais 1.300.000 no próximo mês. Ou seja, ficaria pelo menos aí mais 2 meses aí, né, até o final de julho. Então ele receberia junho e julho. Mas se conseguir fazer essa antecipação, né, rescindir o contrato antecipadamente, possa ser que o Vasco só pague o mês de junho para ele e dispense ele e não tem mais nada a dever ao jogador. A não ser o direito de imagem, né, ou alguma coisa que esteja devendo ao jogador. E aí, filho, já sabe como é que é, né? O jogador entra com uma ação pedindo aí os atrasados. Mas quanto aos direitos de imagem do jogador, não sei como é que estão, então não vou trazer aqui essa situação. Agora falando do menino Ryan, galera, um moleque de 18 anos que pode estar recebendo sondagem com boas propostas de clubes ingleses ou espanhol para o meio do ano. Ou seja, 20 milhões de euros, né, pode estar caindo no bolso do Vasco aí. Lembrando que o Ryan está com a seleção brasileira sub-20 no Egito para disputar 3 amistosos. Mas o que acontece?
O Diniz já deixou bem claro que não quer que negocie o Ryan no meio do ano, porque ele entende que o Ryan é um ativo muito importante para o Vasco da Gama e irá fazer muita falta. O Diniz já deixou bem claro que o Vasco da Gama carece muito de um poder ofensivo, ou seja, de atacante. Só temos hoje o Verratti e o Ryan. O Ryan saindo, cara, infelizmente nós não vamos poder contar com mais ninguém a não ser o Verratti. Porém, o Vasco está na pista tentando a contratação de jogadores. Mas, se tratando do Diniz, Diniz já subiu 7 jogadores da base para poder estar fazendo aí algumas avaliações. Então, 7 jogadores da base estão sendo avaliados nesta semana nos treinos com o elenco profissional. E aí, filho, possa ser que venha dar bom, né? Ou pode ficar os 7, ou pode ficar 3 ou 2, não sei, né? Vamos saber aí futuramente quem são os jogadores que irão permanecer com o elenco profissional. Eu sei que alguns deles irão permanecer. Então, vamos ficar na torcida. Espero que os 7 fiquem, né, cara? Porque o Vasco está precisando muito de jogadores talentosos para poder estar disputando aí esses jogos aí, por exemplo, Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana, o Brasileirão. Então, o Vasco precisa de um refrigério, precisa ter as substituições qualificadas para poder estar, né, descansando e botando jogadores qualificados para que o jogo do Vasco não venha cair, né, cara? O elenco, dentro de campo, a qualidade do Vasco não pode cair. Ao contrário, tem que aumentar. E para aumentar, precisamos de jogadores jovens, potenciais, que possam estar elevando o futebol do Vasco dentro de campo, dentro das 4 linhas. Ou seja, são 90 minutos de correria, né, atrás de uma bola, tentando fazer um gol e também se defendendo. E para isso nós vamos precisar de alguns atletas com disposição, ou seja, nada melhor do que os moleques aí de 20, de 18 anos, até mesmo de 16 anos, para poder ganhar, para poder aguentar esse pique dentro de campo, galera. E lembrando aqui, cara, também, vou trazer agora uma notícia aqui a respeito do Leandrinho, cara, que foi emprestado para o Al-Shabaab, né? Não deve permanecer porque o término de empréstimo se encerra agora e o Al-Shabaab não está com condições financeiras muito boas para poder permanecer com o jogador. Além dele, também outros jogadores estão de saída e o Vasco já está de olho em alguns jogadores para poder, de repente, estar trazendo, porque o Vasco, no momento, se encontra sem condições financeiras para poder estar trazendo jogadores com custo muito alto. Então, o Vasco quer trazer jogadores com custo zero, galera. Então, possa ser que o Vasco vá lá no Al-Shabaab para poder estar trazendo aí 1 ou 2 atletas. Mas, até o momento, o Leandrinho será devolvido ao Vasco da Gama, porque o Al-Shabaab não tem condições de arcar com o custo com o atleta, galera. Eles não vão comprar o Leandrinho. Então, essas foram as notícias que eu trouxe para vocês. Tamo junto, saudações vascaínas, até o próximo conteúdo, valeu!